Ei, você! Você está querendo abrir um terreiro? Você sabia que precisa ter um regulamento esse terreiro? Onde tem que ter descrito todas as funções, as regras, né? Que vai ser atendida e respeitada por todos os que vão frequentar o terreiro? Mas é obrigatório ter um regulamento? Não, não é obrigatório. Mas eu recomendo. Embora, gente, se não houver uma pessoa dedicada a cuidar da administração do terreiro, isso pode se perder, né? Acaba ficando meio a esmo e fica um pouco ausente do dia a dia de terreiro. Mas eu recomendo sim que tenha um regulamento, porque se o terreiro tiver um regulamento interno, isso já demonstra que esse espaço sagrado que é o terreiro já foi pensado muito antes de existir fisicamente. E a pessoa que decide frequentar esse espaço, ela deve estar ciente, de acordo com esse regulamento. Ler, tomar ciência, assinar. Geralmente deixa uma cópia no terreiro, dentro de uma pasta de cadastro, da ficha, né, do médium. E caso venha infringir alguma das regras que reza esse regulamento, essa pessoa não pode alegar que não sabia, tá? Quando for advertida, por exemplo. Então aqui no Templo de Umbanda Ogum Choroquê, nós temos um regulamento interno desde a nossa fundação. Mas infelizmente, às vezes eu não dou conta de fazer o cadastro de todo mundo, eu deixo passar, eu deixo para depois, né? E quando eu vejo, putz, já tem um monte de gente sem tomar conhecimento do regulamento e está frequentando a casa. Então esse vídeo tem dois objetivos. Um é ajudar a quem procura por um regulamento, que está querendo abrir uma casa, né? Poder fazer, se espelhar nesse regulamento que a gente tem há tantos anos e vai adaptando aí para a sua realidade e podem usar à vontade, tá bom? Outro objetivo é para a corrente mediúnica do Tuox, do Templo de Umbanda Ogum Choroquê. Todos os médiuns que iniciar na casa deverá assistir esse vídeo e tomar ciência, né? Se não assistir o vídeo tem que ler o regulamento, tomar ciência e assinar e deixar uma cópia na sua pasta, tá? Na administração. Então vamos ao regulamento, eu vou deixar ele aqui na frente, este é o regulamento, vou deixar ele aqui na frente para eu poder ler, tá? Inteiro e não ter problema aqui, não ficar uma coisa meio chata, fico lendo e tal, então vou deixar ele aqui, que eu possa ler olhando para a câmera, tá bom? Regulamento interno, introdução. A diretoria do Templo de Umbanda Ogum Choroquê, usando das atribuições estatutárias, resolve aprovar este presente regulamento, a fim de estabelecer a necessária ordem interna para atender seus associados como corpo mediúnico, consulentes, simpatizantes, frequentadores em geral. Capítulo 1. Das sessões em geral. O que são as sessões, né, gente? Artigo 1. As sessões do Templo de Umbanda Ogum Choroquê serão aos sábados de 15 em 15 dias e deverão começar às 20 horas e terminar às 24 horas pontualmente. Caso seja necessário ultrapassar o horário acima determinado, os trabalhos deverão prosseguir sem o toque dos atabaques, respeitando e preservando assim o conceito de boa vizinhança. Artigo 2. Para outros trabalhos, reuniões, festas ou eventos especiais que possam vir a ocorrer, as datas e horários serão divulgados pela diretoria executiva através de seus canais de comunicação, em reuniões administrativas e por avisos afixados nas dependências da sede do templo. Artigo 3. O portão será aberto ao público, associados, consulentes, simpatizantes e frequentadores em geral, sempre às 19 horas, e será fechado pontualmente às 20h30. Em caso de situações especiais, observar as determinações da diretoria executiva. Artigo 4. Após as 20h30, não será permitida a entrada de associados, consulentes, simpatizantes e frequentadores em geral, salvo em contrário, somente em casos e situações especiais ou com prévio aviso à diretoria executiva. Artigo 5º. É proibido sair antes do término dos trabalhos, tanto associados como corpo mediúnico,
Contudo, para casos especiais, a diretoria espiritual deverá ser comunicada antecipadamente. Artigo 6. Pede-se bom senso no trajar, evitando saias curtas, blusas decotadas, roupas transparentes, shorts, calções, camisetas, regatas, camisetas alusivas a times de futebol e a partidos políticos. Artigo 7. As sessões dividem-se em sessões de desenvolvimento mediúnico, sessões de caridade, sessões especiais e festivas e sessões de acolhimento. As sessões de desenvolvimento mediúnico. As sessões de desenvolvimento do Templo de Umbanda Ogum Choroquê será a segunda parte da gira assistencial, onde, com a ajuda dos guias comunicantes, poderão desenvolver sua paranormalidade, entendendo que já foram aprovados pelo guia-chefe do templo e que já foi verificada a necessidade e interesse em participar. Com a anuência do dirigente espiritual, este poderá se matricular no desenvolvimento e, por hora, parte da segunda gira ou conforme deliberar a diretoria consultiva do templo, a fim de melhor atender às necessidades e anseios dos médiuns. Só poderá participar nessas sessões médiuns, cambonos, médiuns iniciantes matriculados. Sessões de caridade, sessões públicas. Nos dias e horários, conforme descrito no artigo 1 deste regulamento interno, para as consultas nestes dias serão distribuídas aos assistentes, por ordem cronológica de chegada ao templo, a partir das 19h30, cartões numerados para atendimento individual com as entidades ou através de nome descrito em lista a partir do acolhimento. Sessões festivas em sessões públicas. Em 20 de janeiro, comemora-se Oxóssi, sincretizado como São Sebastião. Em 24 de fevereiro, festa de Exu e Pombogira. Em 23 de abril, Ogum, São Jorge. Em 13 de maio, Pretos Velhos e Abaluaê, Pretos Cativos. Em 27 de setembro, Cosme Damião, Falange de Crianças. Em 8 de dezembro, Iabás, Iemanjá, Oxum, Nanã e Inhansã, Nossa Senhora da Conceição. Lembrando, gente, que essas aqui são as datas festivas, mas que é sempre assim. O sábado seguinte é essas datas, tá bom? Então é 8 de dezembro, o próximo sábado. Sessões de acolhimento mediúnico. O que são essas sessões? Sessões de acolhimento mediúnico serão às quartas-feiras a cada 15 dias e são destinadas exclusivamente para atendimento aos médiuns e associados, para orientação e encaminhamento espiritual dentro das suas funções paranormais. Os atendimentos deverão ser agendados com antecedência através da secretaria ou pelos canais de comunicação do templo à disposição. Sobre as sessões festivas, são sessões públicas comemorativas de datas solenes do templo e funcionam com horário especial, que será estabelecido na ocasião pelo chefe. Nelas poderão participar médiuns e cambonos de outros terreiros, desde que o terreiro a que pertença tenha sido devidamente convidado. Capítulo 2. Das práticas da religião. Artigo 8. A prática da religião na Umbanda se faz através da manifestação de espíritos dispostos a trabalhar para o bem e para a evolução individual e coletiva do ser humano. Artigo 9. Nosso templo procura, através da prática da Umbanda, sem crendices e superstições, dar a seus associados, corpo mediúnico, consulentes, simpatizantes e frequentadores em geral, a oportunidade para o crescimento pessoal, harmonização e aprimoramento espiritual. Artigo 10. O atendimento será realizado individualmente para cada pessoa que procurar amparo espiritual e moral neste templo, sendo que esse atendimento será totalmente gratuito e sem distinção de raça, sexo, condição financeira e social durante as sessões de trabalhos assistenciais. Capítulo 3. Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Artigo 11. Caberá à diretoria executiva e conselho fiscal resolverem todas as pendências e problemas das áreas administrativas, operacionais e financeiras do templo. Artigo 12.
cuidar do patrimônio do templo através de projetos e ações de manutenção preventiva, obras e reparos. Artigo 13. Aplicar as sanções previstas no Estatuto Social conforme se fizerem necessárias. Capítulo 4 da Secretaria. Artigo 14. Receber carinhosamente todos os que chegam ao templo em busca de atendimento, saber ouvir e falar com simplicidade e solicitar ao visitante que coloque seu nome e endereço no livro de presença. Artigo 15. O atendente deverá obrigatoriamente chegar ao templo até no máximo às 19 horas. Artigo 16. Divulgar os produtos colocados à venda na recepção, como rifas e eventos em geral. Artigo 17. Organizar o fluxo de atendimento pelo critério estabelecido pela diretoria espiritual. Artigo 18. Orientar o visitante de maneira gentil e educada quanto à sua conduta dentro do templo, evitando conversas, o uso de celulares e outros meios que possam quebrar a harmonia do ambiente. Artigo 19. Explicar ao visitante as normas estabelecidas para o atendimento, caso seja necessário. Capítulo 5 do Corpo Mediúnico. Artigo 20. Estudar os princípios umbandistas por meio das sessões instituídas para este fim e pelas literaturas que vierem a ser recomendadas. Vale lembrar que nenhum estudo substitui as práticas de terreiro. Artigo 21. Participar assiduamente de todas as sessões religiosas, reuniões administrativas e espirituais, eventos e atividades internas e externas, bem como comparecer às solenidades e outros atos que o templo vier a promover, realizar ou ser convidado a participar. Artigo 22. Desempenhar a contento os cargos para os quais for eleito, aclamado ou indicado pela diretoria executiva ou pelo diretor espiritual, desde que não haja motivos plenamente justificados para deixar de fazê-lo. Artigo 23. Cooperar de maneira efetiva por todos os meios lícitos a sua capacidade para o engrandecimento e desenvolvimento moral, material e espiritual do templo. Artigo 24. Esforçar-se pela elevação espiritual própria de maneira permanente, visando alcançar o equilíbrio necessário para o seu dia a dia. Artigo 25. O médium deverá estar dentro do terreiro até no máximo às 20 horas. Após esse horário, deverá justificar o atraso e pedir autorização da diretoria espiritual para participar dos trabalhos. O médium que chegar por 3 vezes após as 20 horas deverá permanecer na assistência até o final da gira, onde então deverá justificar o atraso ao dirigente espiritual. Artigo 27. Os médiuns deverão, durante as giras de atendimento assistencial, se comportarem de maneira totalmente voltada a esta prática, privando-se de tomar tempo e lugar da assistência para se consultarem com os guias comunicantes. Artigo 28. Em dia específico, conforme determinar a diretoria executiva e o dirigente espiritual, todos os médiuns serão atendidos pelos dirigentes em sessão chamada acolhimento. Artigo 29. Assinar o livro de presença é obrigação do médium, assim que adentrar no terreiro. Caso não faça, o mesmo será advertido verbalmente pelo diretor espiritual. Na reincidência, o mesmo será advertido por escrito. Artigo 30. O médium que necessitar sair antes do término dos trabalhos deverá pedir autorização do diretor espiritual antecipadamente ou, em caso excepcional, justificar-se de imediato quanto à sua necessidade. Artigo 31. Cada médium deverá fazer suas respectivas firmezas, preparar seu material de trabalho, bater cabeça, tomar bênção de seus mais velhos, pais, padrinhos e madrinhas, e procurar ficar em estado de concentração para uma melhor participação nos trabalhos. Artigo 32. O comportamento no templo é de respeito, amor e fé.
O médium não deve falar alto ou promover brincadeiras que prejudiquem o espírito de seriedade e concentração dentro do templo. Artigo 33. Para participar dos trabalhos, os médiuns deverão estar trajando as roupas ritualísticas, que deverão estar sempre em boas condições de uso, limpas e passadas, sendo que as suas roupas íntimas deverão ser sempre na cor branca ou cores bem claras. Artigo 34. Após estarem vestidos com as suas roupas ritualísticas, os médiuns não poderão mais fumar, nem tampouco sair das dependências do terreiro, sem prévia autorização da diretoria espiritual. Artigo 35. Todos os médiuns deverão ter em suas caixinhas os materiais necessários para uso nas giras. Todos os elementos de uso pessoais, tais como copo, taças, toalhas e panos de cabeça, deverão estar com identificação. Depois dos trabalhos, todos os materiais utilizados deverão ser lavados e guardados. Artigo 36. Todo o material de trabalho do médium deverá ser guardado em sua casa, somente trazendo para a gira o que for necessário para o trabalho do dia. Artigo 37. É obrigação do médium justificar suas faltas, antecipadamente. Nos casos excepcionais e de última hora, as justificativas serão aceitas por telefone ou no próximo trabalho. Artigo 38. As faltas não justificadas serão passíveis de advertência verbal e, na reincidência, o médium será suspenso de suas atividades por um dia, devendo o mesmo permanecer na assistência até o fim dos trabalhos espirituais. Artigo 39. Aquele médium que se ausentar por mais de 5 sessões consecutivas, sem um aviso prévio comunicado, será automaticamente excluído do corpo mediúnico, devendo o mesmo quitar seus débitos na secretaria e retirar todo o seu material de uso pessoal. Caso o material de uso pessoal não seja retirado no prazo máximo de 30 dias, os mesmos serão doados conforme decisão da diretoria executiva. Artigo 40. Todo médium tem o direito de participar de todas as reuniões, com exceção de alguns trabalhos fechados e de iniciação. Para esses trabalhos, serão determinados pela diretoria espiritual os médiuns que poderão participar. Artigo 41. É terminantemente proibido ao médium revelar ou comentar a natureza das consultas ou tirar qualquer proveito dos assuntos ali tratados. 2. Realizar qualquer trabalho fora do templo sem a presença ou permissão do diretor espiritual e, caso o faça, o templo de Umbanda ou algum Choroquê não se responsabiliza pelas consequências. 3. Visitar ou participar de culto religioso sem o prévio conhecimento e autorização do diretor espiritual. 4. Cobrar por qualquer trabalho espiritual realizado nas dependências do templo ou fora do mesmo em seu nome. 5. Promover fofocas, discórdias e intolerância entre os irmãos da corrente e, caso haja algum acontecimento ou assunto que possa gerar desconforto para qualquer pessoa de nossa Irmandade, ou alguém se sinta ofendido por qualquer motivo, esse assunto deverá ser levado de imediato ao conhecimento do diretor espiritual, ao presidente do templo, para as devidas providências imediatas. Artigo 42. Os médiuns devem estar sempre asseados e apresentáveis. Além disso, devem tomar seus banhos ritualísticos e se prepararem com esmero para os dias de sessão, evitando sentimentos negativos de todas as espécies, como raiva, tristeza, mágoa, egoísmo, correrias e atropelos, evitar também o consumo de bebidas alcoólicas, carnes vermelhas e abster-se de sexo. Artigo 43. Ajudar na limpeza do templo antes e no final dos trabalhos é essencial para a manutenção do espaço sagrado, e todos são responsáveis pela manutenção e conservação. Artigo 44. Orientar seus familiares e amigos como se comportar dentro das dependências do templo.
Artigo 45. É obrigação do médium aprender e cantar os pontos utilizados no templo. Artigo 46. As guias, os colares ritualísticos, a serem utilizadas pelos médiuns deverão ser confeccionadas preferencialmente pelo diretor espiritual e energizadas e cruzadas pelo guia-chefe da casa. Caso contrário, o médium deverá consultar o diretor espiritual para a liberação ou não do uso das mesmas. Artigo 47. O uso das guias fora do templo é de foro íntimo de cada médium, porém, as mesmas deverão ser usadas com respeito e não como enfeites ou acessórios de vestuários, não podendo ser emprestadas ou dadas a quem quer que seja. Artigo 48. Caso haja o rompimento de alguma guia, o médium deverá procurar orientação com o diretor espiritual. Artigo 49. É obrigatório o uso das guias durante todos os trabalhos realizados no templo. Artigo 50. O uso de objetos ou roupas que possam descaracterizar o uniforme básico deverá ser apreciado pelo diretor espiritual para aprovação ou não. Artigo 51. O AG1, a comida, em momentos oportunos e quando houver, só será servido para os médiuns na presença do diretor espiritual ou somente com a permissão da entidade responsável pela gira. Artigo 52. Todos os médiuns podem trazer comidas típicas para a gira, desde que avise com antecedência o diretor espiritual. Capítulo 6. Da corimba. Artigo 53. Compete à corimba do templo 1. Manter o ritmo tradicional do templo. 2. Afinar os atabaques antecipadamente. 3. Não manter conversas paralelas durante os trabalhos. 4. Manter-se concentrado durante os trabalhos. 5. Tocar e não bater nos atabaques. 6. Conhecer todos os cânticos e saudações relativas aos guias, entidades e orixás. Manter atualizado e organizado o caderno de pontos. 8. No término dos trabalhos, guardar e cobrir os atabaques com a toalha específica. 9. Cuidar e zelar pelos instrumentos do templo, aprender a afinar, encourar, trocar ferramentas e manter em lugar de fácil acesso os equipamentos de manutenção dos atabaques. Artigo 54. Os atabaques só poderão ser tocados pelos curimbeiros ou gãs, ou por pessoas autorizadas pelo diretor espiritual e guia-chefe da seção. Capítulo 7 dos cambonos. Artigo 55. Compete aos cambonos 1. Conscientizar-se do seu papel na sustentação da vibração da casa, da entidade e do médium, aos quais estão auxiliando. 2. Manter o equilíbrio durante todo o atendimento fraterno, conscientizando-se de que está em ativa doação de fluidos durante todo o trabalho. 3. Preparar o material de trabalho da entidade que irá cambonar. 4. Zelar, manter e fazer o controle de todo o material usado nos trabalhos. 5. Caso alguma entidade peça algum material específico, pergunte a finalidade e para que se destina. Anote, passe o recado para o médium e informe também o diretor espiritual. 6. As prescrições e anotações devem ser feitas de forma legível para evitar confusões. 7. Auxiliar a entidade comunicante caso o assistido encontre dificuldade de compreensão da mensagem. 8. Evitar escrever termos usados pelas entidades incorporadas. Faça a tradução para que o consulente não tenha dúvida nenhuma sobre as recomendações recebidas. 9. Não permitir ao assistido fazer pedidos que estejam fora do padrão doutrinário da casa, respeitando em primeiro lugar a palavra da entidade comunicante. 10. Em casos de situações complexas, pedir ajuda ao fiscal de terreiro. 11. Conscientizar-se de que é proibido comentar qualquer assunto referente ao atendimento. 12.
Relatar ao diretor espiritual, ao término do trabalho, qualquer acontecimento digno de atenção referente ao atendimento, inclusive no que concerne ao conteúdo das mensagens transmitidas pelas entidades. 13. Quando a entidade espiritual estiver desincorporando, o cambono deverá dar o amparo necessário ao médium. 14. Após a desincorporação, procure conduzir o médium até o seu lugar na corrente, prestando-lhe auxílio necessário. 15. Apague o ponto riscado da entidade conforme orientações do diretor espiritual, se for o caso. 16. Organize e recolha rapidamente todo o material utilizado. Caso seja necessário lavar alguma coisa, faça-o no término dos trabalhos. 17. No final dos trabalhos, transmita os recados para o médium que auxilia, se for o caso, e entregue o material de trabalho todo organizado. 18. Cambono, chefe fiscal. A. Cumprir e fazer cumprir no terreiro pelos médios, cambonos e assistidos todas as origens vigorantes, velando pela boa e perfeita normalidade e regularidade dos serviços a seu cargo. B. Fiscalizar o preparo e execução do defumador no início de cada sessão. C. Superintender todos os serviços atribuídos aos demais cambonos, controlando a distribuição de todo o material que se fizer necessário à realização dos trabalhos. D. Controlar e disciplinar a chamada dos consulentes. Esforçar-se para manter os trabalhadores e assistentes em constante concentração espiritual, não permitindo que cruzem braços e pernas, que conversem e que procurem ter curiosidade sobre o que se passa no terreiro, além de tudo mais que possa perturbar ou quebrar a corrente fluídica durante as sessões. F. Levar ao conhecimento do dirigente da sessão qualquer irregularidade que notar antes, durante e após os trabalhos. Parágrafo 2º. O cambono-chefe deverá ser substituído em seus impedimentos por um dos cambonos substitutos. Capítulo 8. Dos médios de trabalho. Artigo 56. Compete aos médios de trabalho manter guardados em suas respectivas residências todos seus materiais de culto e trabalho. 2. Trazer somente o material de trabalho necessário para a gira do dia. 3. Orientar os cambonos a respeito de como deverão atuar com as entidades. 4. Nas giras de desenvolvimento, ajudar aos médiuns iniciantes. 5. Estar sempre pronto para os trabalhos solicitados pelo diretor espiritual, tanto em nosso templo, bem como em outros locais, quando for o caso. 6. Comunicar antecipadamente o diretor espiritual qualquer impedimento ou problema para a incorporação. 7. Cumprir suas obrigações espirituais conforme orientação e solicitação do plano maior, dos frequentadores e associados. Artigo 57. É obrigação do público em geral assinar o livro de presença que se encontra à disposição na secretaria. Artigo 58. É proibido reservar lugar. Os assentos deverão ser ocupados conforme em ordem de chegada. Artigo 59. O atendimento será feito por ordem de chamada do fiscal de terreiro. Artigo 60. Não é permitida a saída antes do término dos trabalhos. Casos especiais deverão ser comunicados previamente. Artigo 61. Não será permitida a participação de pessoas alcoolizadas ou sob o efeito de drogas em geral, e caso algum frequentador se mostre inconveniente para com o templo ou para com qualquer pessoa presente, o mesmo será convidado a retirar-se. Artigo 62. É necessário silêncio para o bom andamento dos trabalhos. Evite conversas e é proibido o uso de aparelhos sonoros e celulares para filmagens, registros, distrações ou ligações.
Artigo 63. O consulente que estiver vindo ao templo pela primeira vez deverá ser atendido pelo guia-chefe de frente, pai e padrinho, salvo se os mesmos encaminharem o assistido a outro guia de sua escolha. Mensalidades. Artigo 64. Todos os frequentadores poderão tornar-se membros associados do templo de Umbanda Ogum Choroquê. Para tanto, é só procurar a Secretaria do Templo de livre e espontânea vontade, preencher os documentos necessários e contribuir mensalmente com o valor vigente estipulado pela diretoria executiva. Artigo 65. Os associados deverão pagar pontualmente suas mensalidades na Secretaria do Templo até o dia 10 de cada mês ou através de boleto bancário a ser definido pela diretoria administrativa. Artigo 66. Os associados que faltarem com o pagamento de 3 parcelas consecutivas das contribuições associativas, será excluído do quadro de associados, desde que não seja apresentada à diretoria executiva uma causa que justifique essa inadimplência. Está acabando. Artigo 67. Aos médios que compõem a corrente espiritual, a contribuição é obrigatória e necessária. Em caso de impedimentos momentâneos, devem recorrer ao dirigente ou padrinho a fim de encontrar uma solução. 8. Disposições finais. Artigo 68. As atividades do templo deverão ser paralisadas anualmente pelo prazo mínimo de 20 dias durante os meses de dezembro e janeiro, em razão das festas de fim de ano. Artigo 69. Os casos omissos neste regulamento interno serão resolvidos pela diretoria executiva. Artigo 70. O não cumprimento de alguns itens deste regulamento interno poderá causar advertência, suspensões ou mesmo o afastamento e desligamento do médium ou associado, conforme decidir a diretoria executiva. Artigo 71. Este regulamento interno entra em vigor nesta data e poderá ser alterado sempre que necessário. E daí tem ali, gente, a data, a assinatura do pai, do presidente da casa, pai de santo, e do médium que decide entrar pro terreiro, pro templo, né? É isso, viu, gente? Eu espero que vocês entendam aí como que é o regulamento, aproveitem essas regras, ele é bem extenso, né? Mas você vê que ainda assim falta informação. Eu estava aqui lendo e estava pensando, puxa vida, olha isso, né? Porque a gente vai vendo todas as questões que norteiam um templo de Umbanda, né? Enfim, mas ele é bastante completinho e eu acho que vai poder ajudar muita gente aí. É isso, meu povo. Axé, até o próximo vídeo. E você que é do templo de Umbanda Ogum Choroquê, agora que está ciente, busca a administração para assinar o seu regulamento. Axé, até o próximo vídeo.